Discipulado. Estaremos estudando hoje sobre a Bíblia. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A comunicação divina. Antigamente, não havendo a escrita, a tradição oral é que levava o conhecimento sobre Deus de boca em boca. Os anciãos, ou seja, os mais velhos, aqueles que tinham tido experiência com Deus, eles passavam para os seus filhos, que passavam para os filhos destes, que passavam para outras gerações. E assim o conhecimento era passado de boca em boca em reuniões familiares conhecidas no mundo antigo, em várias nações, em várias culturas. A comunicação divina, ela é sempre iniciada por Deus. Deus é quem dá o início a essa comunicação. O interesse de comunicar-se com o ser humano vem da parte de Deus. Então vemos que a iniciativa divina, ela existe, e vemos ali no Jardim do Éden essa iniciativa presente quando Adão peca, mas o Senhor, ele procura Adão como fazia das demais vezes, ao virar do dia, da tarde, ele procura Adão perguntando onde Adão estava, mesmo sabendo da situação de Adão em desobediência e pecado, mas Deus mesmo assim procura Adão. Então Deus deseja se comunicar com o homem, com a mulher, Deus deseja se comunicar com o ser humano. E ele vem revelando isso de várias formas e de várias maneiras. Muitas foram e são as formas de Deus que Deus utilizou para se comunicar com o ser humano. Lá no início, antes da forma escrita, nós vemos revelação de Deus, revelação audível, onde Deus falava com as pessoas ouviam a voz de Deus. Vemos revelação também. Essa revelação ela pode ser isolada e pode ser diferente daquilo que significa o sonho. Através do sonho, Deus também se revelava às pessoas. A Bíblia fala que quando o homem dorme, sonhos lhe vêm à cabeça e o Senhor se comunica, fala com as pessoas através também de sonhos, revelando assim a sua vontade, aquilo que ele quer para a vida daquela pessoa, ou daquela família, ou daquele povo, ou de uma nação. E vemos também a visão, as formas de Deus se comunicar, e poderíamos aqui nomear outras formas de Deus se comunicar. Mas há uma diferenciação na revelação, no sonho e na visão. Nós vemos ali no Antigo Testamento profetas que eram videntes, profetas que tinham sonhos, profetas que tinham revelações e de forma diferenciada. Então, a iniciativa divina, e Deus usava assim essas formas para se comunicar com o homem, como nós veremos mais à frente, a questão de Abraão, quando Deus fala de forma audível a Abraão e revela a ele o seu projeto, o seu plano. E também vemos o sonho de Nabucodonosor, um homem que não temia diretamente a Deus, temia aos deuses, uma variedade de deuses, mas ouviu a voz do Senhor através dos sonhos, das revelações também que Deus deu através de sonhos. A escrita primitiva, ela veio surgir a partir dos sumérios. Nós vemos aí pelo registro histórico que os sumérios, eles foram os dos que deram iniciaram a escrita, a forma escrita. Vemos depois dos sumérios, vemos que os egípcios também entraram com a sua forma escrita, os assírios também entraram com a sua forma escrita. Então vemos aí que a forma escrita, ela foi sendo progressivamente estabelecida em várias nações, em várias culturas. É interessante aqui apontar que a escrita primitiva, ela revela muitas coisas quando se é verificado o registro de várias nações. Registros como a Babilônia, uma nação muito antiga, registros também egípcios, dos sumérios também e de outras nações que registraram o início
da criação e vemos a similaridade com a Bíblia Sagrada. É claro que nós entendemos que as nações, conforme diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, as nações começaram a se afastar de Deus, do conhecimento de Deus. Tendo o conhecimento de Deus, se afastaram dele. Então vemos as nações ali deixando as suas origens, né? Esquecendo e aplicando ali vários desvios daquilo que pode se entender de Deus, criando várias ilusões, criando várias coisas, deuses, outros subdeuses que não realmente não existem e não foi aquilo que Deus ele revelou no início para a humanidade. Mas é importante esses registros para apontarem que há uma criação única, há uma forma única lá no início, quando Deus ele criou a humanidade e ele trouxe a existência, o mundo, a humanidade. Então essa criação ela é única. Nós vemos também as similaridades em relação ao dilúvio e outras coisas mais que as nações escreveram a partir da escrita primitiva. A escrita hebraica, aramaica e a grega, elas vieram depois, bem depois, e elas são as mais importantes para o nosso estudo sobre a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita na língua hebraica, aramaica e grega. Nós veremos aqui também citações de textos que foram escritos na língua dos caldeus também, mas aqui estaremos presos a essa questão da importância da escrita hebraica, aramaica e grega. Por quê? Porque o povo judeu, os israelitas, eu vou explicar o porquê foi chamado de israelita. O povo judeu, ele tem um pai, aquele que deu início ao povo judeu. E o nome desse pai que conhecemos, quem não conhece vai conhecer agora, é Abraão. Abraão, ele sendo filho de um homem fabricante de deuses e santinhos, era um fabricante, um empresário nessa área religiosa, ele ouviu a voz do Senhor aos 75 anos de idade, morando em Ur dos Caldeus, às margens do rio Eufrates. Então era um lugar muito abundante, rico, para que um agricultor, para que aquelas pessoas que cuidavam de rebanhos de ovelhas, criavam esses animais, tinham uma riqueza de alimento, água, fontes naturais para fazer as suas necessidades serem sanadas. Então Abraão, ele foi chamado por Deus estando em Ur dos Caldeus. Vemos isso em Gênesis no capítulo de número 12, quando Abraão foi chamado pelo Senhor. Então ele ouviu a voz do Senhor, vemos aí uma revelação da parte de Deus. Deus procurou Abraão. Abraão não temia o Senhor, não havia uma ligação direta de Abraão e Deus. Mas vemos mais à frente aí que o historiador Flávio Josefo, ele também indica que Abraão ele era um astrônomo, não astrólogo, mas um astrônomo, que olhava, observava as estrelas. E vemos também nas revelações dos escritos antigos que os povos antigos eram exímios conhecedores dos céus através da observação. E a ciência quer negar esta realidade, dizendo que o homem veio do macaco e passou a evoluir, mas a evolução é uma mentira muito mal contada, porque o homem ele sempre foi muito inteligente e o pecado obstruiu esta inteligência. Então Abraão ele foi chamado por Deus quando estava em Ur dos Caldeus, como dissemos, e ele ouviu a voz do Senhor. Ouvindo a voz do Senhor, ele tinha aquela dificuldade com a sua esposa Sara, que era meia-irmã dele, e que ela não podia ter filhos, mas o Senhor chamou Abrão, na época Abrão, pai das alturas, significado do seu nome, e mudou o nome dele para Abraão, que é pai de multidão, e deu promessas a ele que ele seria pai de grandes multidões e a terra, as nações seriam abençoadas através dele. É muito linda esta promessa para Abraão. Então, com Sara, sua esposa, como ela era estéril,
Então, 24 anos se passaram para que a promessa de Deus se cumprisse, e aos 99 anos, Abraão, ele teve um filho por nome Israel, que é o primogênito, ou seja, o primeiro filho, com Sara. Ele já tinha tido um outro filho com Agar, que era escrava, que era a serva de Sara, a pedido de Sara. Abraão tem um filho chamado Ismael, mas não é de Ismael a promessa, mas de Israel. Por isso vem daí os israelitas, porque ali foi chamado de Israel. Mas aqui eu cometi um erro, não é Israel, é pai de Isaque. Isaque foi pai de Jacó e pai de Esaú. De Jacó é que vem o nome Israel. Eu faço aqui essa correção, que me passou aqui direto na cabeça o nome. Isaque teve a Jacó e teve a Esaú. E de Jacó veio Israel. Dos 12 filhos de Jacó veio as 12 tribos, veio o nome de Israel. Então Jacó, quando lutou com um anjo no Val de Jaboque, nós vemos ali que Deus, ele mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó significa mentiroso, enganador, fraudulento e tudo mais, toda a derivação de engano, de mentira, e passa a ser Israel, que é um príncipe. Então daí vem realmente o nome dado à nação dos judeus, os israelitas, também conhecido como povo hebreu. Então vamos mais para frente com a formação do povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita, que vemos que o Senhor, ele permite ao povo de Israel, mais ou menos ali 75 pessoas desceram para o Egito, juntamente com Jacó, seus irmãos. José já estava lá, que havia sido vendido pelos seus irmãos, e eles se encontram lá no Egito e passam a viver na terra de Gósen, e eles passam a ter o favor do faraó da época, porque o José, ele foi um exímio administrador, né? Ele administrou bem os períodos de seca, os períodos de fome e os períodos de abundância, e ajudou o Egito a crescer economicamente diante das demais nações. Então ali começa o povo judeu em si, em torno de 70 a 75 pessoas ali que passaram, desceram para o Egito e passaram a se multiplicar. Como os israelitas se multiplicavam muito, o Senhor abençoava o povo de Israel, multiplicando o povo, fazendo-o crescer, chegando a mais de 3 milhões de pessoas no Egito. Isso chamou a atenção de um outro faraó que veio depois do faraó anterior, que conhecia, que sabia do feito, que tinha trabalhado com José. Este outro faraó, dizem os historiadores, que era o faraó de outro povo que havia conquistado o Egito, e ele, os iquiços, e eles temiam que o povo de Israel viessem a se levantar contra eles e o vencessem, os expulsassem. Então o que aconteceu? Eles passaram a pressionar o povo de Israel. Essas histórias, a partir do povo de Israel no Egito, começa em Êxodo, no capítulo 1. Daí por diante, você vai ter aí todo o vislumbre da história de Israel no Egito. Então, antes disso, do povo de Israel no Egito, em Gênesis, você vai ter toda a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história das 12 tribos, a história de José, como foi vendido e como chegou a ser o governador do Egito. Então, nesse período de tribulação, de escravidão no Egito, é um período de 430 anos que o Senhor já tinha falado lá a Abraão a respeito desse período, que seria um período muito difícil para o povo. Então, o período que o povo de Israel passou no Egito, esses 430 anos, o Senhor levantou Moisés, que a sua mãe, com a ordem dada pelo
o faraó, e sabendo ele que havia uma profecia, uma expectativa do povo em relação ao libertador, e estava mais ou menos naquela época, e também ele quis impedir ali o avanço do povo, matando os homens, os que tivessem nascido homens, eles morriam, mataram aquelas crianças. Então a mãe joga ele, coloca ele, não joga, né? Coloca ele no cesto, e a irmã leva para o rio Nilo, e o Senhor dá um livramento grande, porque haviam crocodilos grandes, gigantes ali naquele rio Nilo, mas que ele chega são e salvo próximo às águas que banhavam a filha de Faraó, que o adotou, e ele foi um grande homem, muito conhecedor da cultura egípcia. Mas aos 40 anos de idade, ele sabendo que não era egípcio, mas sim judeu, ele defende lá um homem de uma briga e acaba matando um egípcio. Faraó descobre e ele foge e passa mais 40 anos no deserto, onde se casa e cria uma família, o seu filho Gerson, e ele, a sua esposa, eu acho que é Zípora, se eu não estiver equivocado, e ele, aos 80 anos de idade, ele vê, quando estava com com o gado, o rebanho do seu sogro Jetro, ele sobe ao monte e vê o monte lá com uma sarça, que é um tipo de vegetação que era seca e queimava no deserto, mas não se consumia. Ela queimava, mas permanecia da mesma forma. Ele vai ver o que é aquilo, e ali o Senhor se revela a Moisés, falando da obra que tinha na vida dele, na vida do povo, e que ele seria o libertador dos israelitas. Então, este homem Moisés, ele é muito importante para a história da Bíblia, porque a, ele é o que inicia, né, os escritos bíblicos. Então, vemos aí a primeira escrita divina, realmente divina, quando Moisés, depois que sai do Egito, depois que o Senhor tira eles com prodígios e maravilhas do Egito, ele sobe o monte, e Deus escreve em tábuas da lei, as tábuas de pedra. Deus mesmo escreve 10 mandamentos. No capítulo 20 de Êxodo, você vai ver os 10 mandamentos, e foram escritos inicialmente por Deus. O próprio Deus registrou esses mandamentos, escreveu isto para Moisés. Porém, como o povo acabou idolatrando o bezerro de ouro, 40 dias sem Moisés aparecer, e o povo de Israel sempre inclinado para o que é errado, para a idolatria, acabou que Moisés quebrou essas tábuas da lei, e depois o Senhor, ele manda o próprio Moisés escrever em tábuas que ele havia levado, mostrado ao Senhor, e ele escreve reescreve, né, no caso, os 10 mandamentos. Agora ele reescreve. Então Moisés é um dos grandes escritores bíblicos. Então ele é o primeiro escritor, porque dele é o Pentateuco, que é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Números, e Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de o Pentateuco. Então, foram quase 40 homens, mais ou menos, que escreveram a Bíblia Sagrada, o compêndio completo Bíblia Sagrada, onde vem o termo Biblos. Então, a Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 escritores, ou mais ou menos 40, fica nesse número mesmo entre os estudiosos, concordam com isto. O Antigo Testamento, ele aparece com registros bíblicos no total de 39 livros escritos no Antigo Testamento. Nós veremos o Pentateuco inicial, veremos os livros históricos a partir de Josué, que é o sucessor de Moisés. Nós veremos os livros poéticos, veremos os profetas menores, que são aqueles profetas que escreveram pouco, e as profecias, as revelações foram menores, pequenas, e os profetas maiores, como Isaías, como Jeremias e Ezequiel, que escreveram maior quantidade de profecias, de revelações dadas por Deus. Então, o compêndio do Antigo Testamento
de 39 livros. E o Novo Testamento com 27 livros, cartas, evangelhos, que os homens de Deus, inspirados por Deus, escreveram. Nós vemos ali os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Vemos ali um livro histórico que é Atos dos Apóstolos, de autoria de Lucas. É o segundo tratado de Lucas. O primeiro está no evangelho que ele escreveu. E Lucas, diga-se de passagem, era um historiador, um médico, um homem com muito conhecimento, e ele fez uma coleta muito minuciosa da história. Ele narra fatos, ele é um historiador, e ele escreve Atos dos Apóstolos, que é a vida, o desenrolar da vida da igreja, como a igreja ela se desenvolveu e como se espalhou e como alcançou o mundo. E aparece a figura importantíssima, claro, dos apóstolos também, Pedro, Tiago, outros homens de Deus, e também do apóstolo Paulo, que tem aí 13 cartas que foram escritas por ele, considerando que Hebreus não se sabe quem escreveu, por mais que nós tenhamos em mente que tenha sido Paulo, mas não temos essa certeza. Vemos João também, ele escrevendo cartas, são 3 cartas que ele escreve, pequenas, e vemos a revelação do Apocalipse, que foi a João quando estava na ilha de Patmos, fechando assim o Novo Testamento. Esta é a formação da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Vemos aí nesse breve histórico sobre a Bíblia que ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela vence o tempo, vence a história, vence as culturas, vence seus inimigos vários, grandes em poder, imperadores, rainhas tentaram destruir a Bíblia, a palavra de Deus, mas não conseguiram. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Homens santos escreveram, revelaram aquilo que Deus havia lhe dito, seja por revelação em sonhos, seja por revelação em visão, outros tipos de revelação em voz audível, onde eles puderam ter um conhecimento grande sobre Deus, e Deus os levou a registrar aquilo que eles estavam escrevendo. Queremos ler aqui uns versículos bíblicos que apontam para esta verdade. No capítulo de número 1 da segunda carta de Pedro, versículo 19 ao 21, diz a palavra: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo do Senhor. Então este registro de Pedro, o apóstolo, mostra que a palavra de Deus é inspirada. Ele, quando fala de profecia aí, é claro que ele está falando a respeito daquilo que existia na época, que era o Velho Testamento. Então o Novo Testamento é simplesmente a revelação do Velho Testamento. O Novo Testamento, a Bíblia fala, Paulo fala a respeito do mistério antes oculto, das coisas que eram sombras. Então, o Velho Testamento, ele fazia sombra, mas não mostrava claramente o que era que Deus havia preparado e estava preparando para a humanidade. Mas quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, nós estamos vendo simplesmente o cumprimento, a revelação daquilo que foi dito lá atrás. Que a Bíblia também diz que os profetas desejaram alcançar esse momento, mas não puderam alcançar. Então a palavra de Deus, ela é do Velho Testamento ao Novo Testamento. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Nós vemos também na segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 a 17, diz a palavra de Deus: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ainda nós lemos em Hebreus, carta aos Hebreus, a carta anônima
porque não temos aqui o registro do autor. Capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 13, diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem havemos de tratar. Então a palavra de Deus, ela é de Deus e tem inspiração de Deus. Essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor para falar a palavra de Deus, e essa inspiração, ela está envolvida com a respiração, com aquilo que está dentro. Lembrando que no Velho Testamento, o Espírito Santo do Senhor, a terceira pessoa da Trindade, ele vinha para as pessoas que tinham este ofício do Senhor, como Moisés, Josué e outros, e essas pessoas recebiam o Espírito Santo e eram dotados de uma ação sobrenatural do Senhor, e o Senhor usava essas pessoas. Então essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor. No Novo Testamento, o Espírito Santo não visita, mas o Espírito Santo habita, mora com, está com constantemente a pessoa. Então esses homens do Novo Testamento, eles estavam com o Espírito Santo de Deus, e essas revelações, elas foram sendo feitas, realizadas progressivamente de acordo com a vontade de Deus. Então nós veremos aqui na Bíblia Sagrada a revelação de Deus, experiências com Deus. Nós veremos vários homens com experiências, como falamos em revelação, sonhos e visões, encontros com Deus, como o apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, e ele se encontra com o Senhor ali em Atos capítulo 9, vemos esta informação, um registro histórico, quando Paulo, no caminho de Damasco, quando ele estava indo para prender irmãos, vemos que a palavra do Senhor nos diz que Paulo ouve Jesus falando com ele, e nesse falar com ele, Paulo conhece aquele a quem ele estava perseguindo. O Senhor pergunta: por que é que me persegues? Quando ele pergunta: quem és? O Senhor diz: sou eu, Jesus, a quem você está perseguindo. Então essas revelações de Deus, experiências com Deus, que são vastas e maravilhosas, estão nas páginas das Escrituras Sagradas. Nós vemos também que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, pelas profecias bíblicas. Nós vimos várias profecias bíblicas, são muitas, não tem como aqui contabilizar, que o Senhor falou e cumpriu. Vemos aqui o dilúvio, Gênesis 6:17, o cumprimento 7:11 de Gênesis também. Vemos o anúncio do nascimento de Isaac, sendo Sara estéril, capítulo 15, verso 4 de Gênesis, e Abraão espera 24 anos para que isso ocorra. No capítulo 21 de Gênesis 1 e 2 é que se cumpre o nascimento de Isaac. Vemos Israel, as promessas feitas a Israel, de bênção, de maldição, Deuteronômio capítulo 28, e tanto para a bênção, tanto para a maldição, o Senhor cumpriu a sua palavra, porque Ele é fiel a Ele mesmo, Ele fala e Ele cumpre. Vemos a profecia de Isaías. Em Isaías nós vemos aqui a profecia a respeito do surgimento do Estado judeu. Isto aconteceu no ano de 1948, está registrado em Isaías 66, verso 8. Então, as pragas do Egito, nós vemos as profecias sobre Jesus, são mais de 300, que falam sobre a sua primeira vinda, o nascimento dele, sua morte e ressurreição. Nós vemos várias profecias a respeito de Jesus e todas foram cumpridas, não ficou nenhuma para trás. Nós vemos as profecias a respeito dos impérios, muito importante, babilônico, persa, grego, romano, que se cumpriram também de forma íntegra, conforme a palavra do Senhor. Então a Bíblia é a palavra de Deus também, porque ela é a profecia bíblica, ela é a profecia da parte de Deus que inspirou os profetas para que dissessem coisas que não tinham acontecido antes que acontecesse, para saber que foi Deus, o Deus do céu, que assim fez. A inerrância bíblica, a Bíblia, ela não erra, ela não falha. Existem divergências porque a Bíblia é compilada, e existem divergências em relação a algum número de alguma coisa,
de alguma quantidade de mortos, alguma divergência nesse sentido. Nós falamos isso de forma muito calma porque nós escutamos historiadores, pesquisadores e grandes conhecedores da palavra de Deus, como o pastor Ezequias Soares, que é um pernambucano, hoje pastor na igreja em Jundiaí, e não há entre os acadêmicos, conforme o pastor Ezequias informa, nenhuma dificuldade de compreender isso, porque os escritos bíblicos hoje não são originais, são cópias dos originais. Mas as primeiras cópias passaram a ser registradas 100 anos depois dos originais. Então a Bíblia, conforme informa também Josh McDowell no livro chamado Mais que um Carpinteiro, ótimo livro para leitura. Então nós vemos que a Bíblia ela é o livro mais confiável do mundo. Isso é cientificamente falando. Josh McDowell fez um levantamento científico para desaprovar a Bíblia. Ele acabou vendo que a Bíblia ela é aprovada cientificamente e ela é verdade, porque um dos escritos mais antigos do mundo é de 1000 anos, uma cópia, e é considerada autêntica. Eu esqueci qual é o autor que 1000 anos depois teve o seu tratado copiado, compilado, e é considerado autêntico. A Bíblia ela começou as suas cópias com 100 anos depois das escritas que foram achadas originais. Então, no Novo Testamento. Então nós vemos que a palavra de Deus ela é inerrante, a palavra de Deus ela é a verdade. Ela é a verdade de Gênesis e a verdade até Apocalipse. Aparece de vez em quando algumas pessoas querendo tirar essa verdade, mas não conseguem. Só para aqueles que são leigos ou para aqueles que gostam mesmo desta área de revolta e não crê na palavra de Deus. Mas cremos na palavra do Senhor, e a informação de que algum número esteja errado não tira a veracidade, nem muda a doutrina da palavra de Deus, nem anula as profecias que nelas estão escritas. Então a palavra de Deus ela é o poder de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus ela é poderosa e nós vemos pelo seu cumprimento, nem um jota, nem um tio. Jesus disse que ia passar, nada vai passar. A palavra de Deus vai se cumprir e tem se cumprido cabalmente em nossos dias e nos dias passados. Como podemos entender a Bíblia Sagrada? Nós podemos entender a Bíblia Sagrada por fé, primeiramente. Precisamos ter fé. Existem muitas pessoas que, juízes, advogados, outras pessoas que em cargos, os cargos que ocupam exigem até uma leitura bíblica para o entendimento histórico, e elas leem a Bíblia. Eu até conheci uma pessoa que era bem apática à questão da Bíblia evangélica e ela passou a ler a Bíblia e mandar versículo para mim, porque estava fazendo direito. Então, mas isso não trouxe à pessoa o conhecimento da Bíblia, a revelação divina. A Bíblia fala daqueles judeus que tinham ouvidos, mas não ouviam, olhos, mas não viam. Assim são todos os que leem a Bíblia, mas não leem por fé. Não tem fé na palavra de Deus, não acreditam, vê ali um livro como outro qualquer. Então precisa ter fé, a fé necessária para a salvação, acreditar que aqui está a palavra de Deus e que ela é a vontade de Deus revelada para as nossas vidas. Queremos conhecer a Deus, precisamos conhecer a Bíblia. Queremos saber o que Deus pensa, precisamos conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Precisamos saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Está na Bíblia Sagrada. Então não é preciso aguardar uma revelação por sonho, visão, um profeta que indique alguma coisa de Deus. A palavra de Deus é a profecia sobre toda outra profecia, revelação. Não existe revelação maior do que a Bíblia. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus e é necessário ter fé. Essa fé não é a fé como o mundo prega, mas é uma fé que traz resultados, uma fé que move, uma fé que tem objetivo, uma fé que leva a um ponto final. Então a fé, a Bíblia fala em 1ª carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3º, que a fé, o fim da fé, o limite da fé, o final da fé é a salvação. Então é uma fé salvífica, é uma fé que salva. Então, por fé, nós entenderemos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Orando, através da oração, pedindo a Deus a revelação da sua palavra, Ele irá
nos fazer entender a Bíblia Sagrada, lendo a palavra do Senhor. Precisamos ler. Quem não lê, quem não pode ler, não sabe ler, tem dificuldade na leitura, ouve a palavra de Deus, como Jesus disse que bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, que ouve, que guarda, que pratica a palavra. Praticar. Aquele que pratica a palavra é como um sábio construtor que cavou antes de construir, achou rocha, achou lugar sólido e construiu a casa. Então ele praticou. Veja que não é só ouvir, não é só ler, é praticar. E essa prática vem pela fé. Se não tiver fé, só vai ouvir, só vai ler, mas não tem fé. Então não consegue praticar, não consegue procurar, não tem o coração inclinado a isso. Então aquele que constrói a casa sem achar a rocha, vem as dificuldades e derruba a casa. Mas aquele que está firmado na rocha, a casa não cai. Então precisa praticar. E por fim, evangelizar, ou seja, pregar a palavra de Deus. Falar. Todas as pessoas que creem em Jesus como seu Salvador e tiveram a experiência de salvação, elas são habilitadas para evangelizar. Não precisa de autorização de ninguém para evangelizar. Você pode evangelizar em qualquer dia, em qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer pessoa. Claro que observando também a conveniência. Precisa ser observada a conveniência para que não haja nenhum mal-estar e a Bíblia acabe sendo de desgosto para alguém. Então precisa observar a conveniência do momento e a pessoa, as pessoas que vão ouvir. Mas quer ouçam, quer deixem de ouvir, a palavra do Senhor precisa ser pregada. Então a evangelização, ela não depende de nenhuma instituição. Ela está para todos aqueles que foram salvos por Jesus, que creem que vão para o céu, que Jesus morreu, ressuscitou e vai vir voltar na sua segunda vinda para levá-las. Então todos nós podemos assim evangelizar. Então está aqui este pequeno estudo da palavra de Deus que possa alcançar o seu coração, lhe abençoar a informação e traremos outros estudos da palavra do Senhor para aqueles que estão em casa, não podem ir à igreja, novos convertidos, não evangélicos também, aqueles que são simpatizantes, crentes também já há tempo que precisam aí dar uma sacudida no baú, verificar as coisas antigas, bases para a sua fé, renovar em fé. Então queremos em Deus ter contribuído para qualquer um de vós que tenham assistido a este vídeo, a esta aula. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, é a espada do Espírito, é o pão que alimenta, é a água que nos alivia a nossa sede, sacia a nossa sede, é vida, e a palavra de Deus, ela gera fé. Então leia a palavra, escute a palavra, guarde a palavra, porque ela é o poder de Deus e ela é que motiva a nossa fé. Ela é a geradora de fé. Que Deus lhe abençoe em o nome de Jesus.